muito forte hoje em Nárnia Central, entendeu? Queria que você prestasse atenção. Esse vento acontece em Nárnia Central para você entender o que está acontecendo no mundo político de Nárnia, narniano. Tá legal? Ele diz assim, ó. Grupo de gravatas estão reunidos agora de manhã para tentar evitar o curso do Pelicano. Grupo de gravatas importantíssimos em Nárnia Central estão reunidos agora de manhã para tentar evitar o curso do Pelicano que parece ser eminente. Ok? Preste atenção. Segundo esse vento, o curso é para o Pelicano e mais 6 moradores de Nárnia. Esse curso seria para o Pelicano e mais 6 moradores de Nárnia, um deles o velhinho. Ok? Segundo a secretária que está recolhendo esses ventos hoje em Nárnia Central, disse que pode acontecer agora, nestes dias, um afastamento do gambá por motivo de saúde. Um afastamento do gambá por motivo de saúde. Isso é um vento fortíssimo, tá? Um vento muito forte que está circulando em Nárnia Central hoje, agora. Que já está se falando que o gambá morto, vai ser afastado por motivo de saúde, fazendo com que o chuchu suba. Ok? Eu vou procurar deixar você o mais perto possível de tudo que está acontecendo. Oliver, fica quietinho aí, tá? Agora eu queria trazer para você um vento do pastor. O pastor sabe de tudo. O pastor sabe de tudo, irmão. Tá? O pastor sabe de tudo. E ele está trazendo para você e para mim aqui um feedback do que, segundo a visão do pastor, do território de Nárnia do Norte, no sul. A visão que ele tem, ele está trazendo para mim e para você hoje. Tá? Estão arrumando a casa do pastor para receber um convidado de honra que, segundo as águias, pode entrar na casa do pastor de supetão entre hoje e amanhã. É pode, não é vai. É pode. Tá? Então a casa do pastor tá dando. Desculpa aí, galera, aqui você sabe, né? Aqui é ao vivo, os cachorros estão aqui. E eles gritam aí, né? Tá. Veio a moça do banho do Romeu, veio pegar ele, daí eles ficam todo mundo gritando aí. Tá? Então o pastor mandou dizer que ele recebeu uma ordem para arrumar a sua casa, arrumar as camas, ok? Preparar a cozinha, porque pode chegar um convidado especial hoje ou amanhã. Ok? Hoje ou amanhã, muito importante na casa do pastor. Ok? Pode. Tá? Então, se, segundo eles, o Pelicano receber a confirmação do curso, ele irá para a casa do pastor. É o vento. Ontem foi quarta. Terça-feira, o El Pollo, em Nárnia do Norte. Presta atenção, o El Pollo, em Nárnia do Norte, teve uma conversa com o Rubi definitiva e falou sobre muita coisa de Nárnia do Sul. O El Pollo deu a moça loirinha do Sul, ele deu ela, ele deu o professor, que já está, né, no colo do capeta, você já sabe, já falei isso para você, né? Já apodreceu, já está no colo do capeta faz tempo, o professor, você já sabe disso aí, né? Ele não é o Tutankhamon, ele não é, né, o Moisés, que viveu 130 anos, não.
Tá? Ele já foi pra terra dos pés juntos, o professor. Faz tempo. Só você que fica vendo esses vídeos de inteligência artificial dele e achando que ele tá por aí ainda babando. Né? Tem gente, tem trouxa pra tudo aí, né, irmão? Tem trouxa pra tudo. Que só vê no digital, né? Tem bastante gente aí, né? Que já foi pra terra dos pés juntos. O gambá, o el pollo deu no papel. Ok? O gambá. A anta. E deu também o chuchu. E trouxe um personagem novo, o Playboy. Ele disse que a festa do Playboy foi paga por ele. Foi ele que pagou. Entendeu? Foi ele que pagou. O polho. E ele disse que financiou toda a festa do Playboy. Veja, ele disse e deu provas. Folhas secas. De onde o milho veio e para onde o milho foi. Em quais baldes os milhos foram colocados. Dando RG e CPF. Na terça-feira isso aconteceu. Tá? Na terça-feira. Ok, gente? A anta autorizou e fez um contrato com a terra do podre. Isso é o que o polho está falando. Presta atenção. A anta assinou um papel, fez um contrato com a terra do podre, segundo o polho, dizendo que daria permissão para o podre entrar com os seus pássaros na terra de Nárnia do Sul, para passar aqui sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Isso está acordado num papel que está assinado com a chancela da anta. E o polho deu isso para as águias. Que ela abriria as portas para o podre passar, sem problema nenhum. Eu estou te dando coisas que o polho disse para as águias. Ele disse mais. Ele disse que o gambá cobra dos emendadores que estão emendando para chutar, que cai na mão dos peneiradores, e que desses peneiradores o próprio milho de Nárnia do Sul é peneirado, secado na terra da Shakira, já há mais de 15 anos, quando ele ainda estava no primeira e segunda edição, quando ainda era ele, o gambá, antes dele ir para a terra dos pés junto. Agora é só quem tá aí que faz. O polho que falou isso, irmão. 40% de tudo que passava pelas casas que os caras iam guardar nos seus próprios baldes, eles tinham que dar 40% pro gambá, que ia para um fundo. Esse fundo na terra da Shakira. O polho deu número, nome e endereço, irmão. Número, nome e endereço, RG e CPF, de todo esse negócio aí que os caras estavam fazendo e mandando então esses milhos para a terra da Shakira. A terra da Shakira transformava os milhos em milhos de Nárnia do Norte. Entendeu? E ia para baldes em outros lugares. E o polho era o coordenador disso tudo na terra da Shakira. E ele contou isso com detalhes na terça-feira, olhando nos olhos do Rubi. E fazia uma rachadinha. 40% era dos gambá, que ia para um fundo há mais de 15 anos, que estava sendo guardado para essa ocasião agora, aonde eles iriam dar o gran finale, fazendo com que tudo virasse uma grande pátria narniana. Tudo.
tudo de todos. Tendo todos esses milhos para pagar todo mundo que estava com fome, então comeria esses milhos. Isso que o Polho falou. E ele deu nomes, deu que os penudos estão envolvidos nisso até o pescoço. Os penudos, o clã dos penudos, e ele deu também o Drácula, irmão. Escute esse aqui. E ele disse que o clã do Drácula, que fica bem no centro de Nárnia, o Polho falou isso terça-feira, e quem está contando para nós é o pastor sabe de tudo. O pastor viu tudo com seus próprios olhos, e ele está contando para nós, soprando aqui para o desdobramento. Ok? Soprando para o desdobramento, você só vai saber essa sujeira de Nárnia aqui. Você não vai ouvir isso aqui em outro lugar, daqui a um tempo isso vai aparecer, mas agora você não vai saber. Que o clã do Drácula, que fica no centro de Nárnia, o clã do Drácula, que fica no centro de Nárnia, foi abastecido por esse fundo com milhos desviados no processo entre a saída dos baldes do rei, né, passava pelas casas de Nárnia Central, nas mãos de ratos de centro, né? Esses ratos de centro e partido dos ratos arrancava um pedaço desse milho e mandava para a terra da Shakira, através dos peneiradores de milho de plantão. Esses milhos iam para a terra da Shakira, lá se transformava, passava por uma metamorfose e virava milhos de Nárnia do Norte. E então voava como que por mágica para baldes em outros lugares. E esses baldes depois voltava para financiar as festas dos penudos, dos partidos dos ratos e do clã do Drácula, que moram no centro de Nárnia. Vários deles, tem nomes de todo mundo, vários deles, ok? E o pessoal que chegou depois, que é o pessoal dos altos galhos, ficou com fome e entrou nesse negócio e começou a ganhar esses milhos também. Por isso é tão importante que o Polho conte aonde eles foram, aonde eles guardaram os milhos, ele está contando isso, onde esses milhos foram guardados. Então as águias com o endereço dos milhos sabem quando eles saíram dos baldes onde eles estavam guardados, quando eles saíram e quando eles voltaram para Nárnia do Sul, fazendo o caminho contrário, para então a gente começar a entender como é que alguns narnianos que não têm relevância mais nenhuma conseguem comprar tantos narnianos, né? Consegue pagar tanta cerveja e tanto linguiça com pão para tanta gente. Da onde é que sai tudo isso? E agora a gente começa a aprender o sistema, como funcionava essa grande roda da fortuna, né? Que levava o milho para cima e depois trazia o milho de volta para baixo, distribuindo de acordo com a necessidade dos caras. Essa foi o que o Polho contou, essa informação tão importante. E toda essa informação, quem explicou, quem ensinou, quem contou para o desdobramento foi o pastor. Foi o pastor. Uma grande roda, né, que a maioria não tinha acesso, porque é toda feita por peneiradores de milho profissionais, né, que fazem todo esse trabalho de levar, colocar, mandar, depois traz de volta, entendeu? E vem aqui e surge como mágica nas mãos aí de ratos que ficam com os seus bolsos cheios de milhos e ninguém sabia exatamente qual era a origem desses milhos. E agora descobriu-se que esses milhos são do próprio reinado, que eram desviados a uma porcentagem de 40% com os emendadores, que faziam isso sumir como mágica, porque não tinha rastreabilidade, visibilidade absolutamente nenhuma, e sumia no meio do caminho. Esse é uma grande viagem narniana,
né, que está trazendo para mim e para você, meros mortais que não tinham nem ideia disso, que a gente nem sonhava que as coisas aconteciam dessa forma. E agora os narnianos do norte já descobriram a rota, né? Já sabem para onde, como e quando e quem, né? E isso através do El Pollo, né? El Pollo, que é o frango, né? O frango que era o grande contador de toda essa história. O grande contador de toda essa história, que era o cara da mala, né? E ele contou que vinha em Nárnia do Sul trazendo grandes malas, inclusive entregou uma na mão da loirinha do Sul, né? Com uma quantidade enorme de milhos de Nárnia do Norte e muitos outros aí, né? Então, a história é essa, né? Como ela vai se dar, a gente não sabe, mas segundo a secretária, o caçador de monstros já está contando essa história nos corredores de Nárnia Central. Entendeu? Já estão falando essa história, já está sendo contada, que está sendo soprada pelo pastor, essa é a função dele, soprar essa história aqui em Nárnia do Sul, para que todos ouçam, entendam e compreendam qual é a temática da roda, da fortuna. Entendeu? Então o frango, né, que é quem está dando com a língua nos dentes e contando toda essa história. Dizem que ele tem uma memória fotográfica, dizem que o frango tem uma memória fotográfica e que ele guarda números como ninguém, inclusive de contas, de CPFs, de datas, de telefones e de nomes. A memória dele é fotográfica, entendeu? Fotográfica. E que ele está contando com detalhes, isso lá, está cantando bonito, cantou bonito terça-feira, que o Rubi estava junto nessa oitiva aí que aconteceu, né? E que pediu detalhes e o Rubi perguntava para ele, dizendo, mas esse aqui e aquele lá, escute isso, e aquele fulano de tal lá, como é que era? Ah, aquele fulano de tal era assim, eu dei tantos milhos, levei os milhos em tal lugar, entreguei em tal lugar, nesse tempo, nessa data, é bem assim que está sendo contada a história, com muitos detalhes, né? Com muitos detalhes, entendeu? Com muitos detalhes para você entender tudinho como aconteceu e como esses ratos vêm se perpetuando no poder através de muitos milhos que vinham comprando todos os ratos famintos, né? Todos os ratos que participaram disso, famintos, se alimentavam desses milhos e mantinham essa roda da fortuna viva, né? E ela veio vindo até agora. Então, como esses milhos eles foram levados para a Nárnia do Norte, na sua grande maioria, foram levados para a terra da Shakira, que até muito pouco tempo era um paraíso fiscal, e outros, né? Então isso ofende o livro sagrado de Nárnia do Norte. Eu quero te contar isso para você entender. Ofende o livro sagrado de Nárnia do Norte e dá autoridade para os narnianos do Norte correr atrás de quem burlou isso. O livro sagrado de Nárnia do Norte. Entendeu? Quem burlou. Esses pecados do frango, ele dá cadeira elétrica. Entendeu? Esses pecados do frango, se ele for... se o seu pecado for contado integralmente, ele vai fritar na cadeira elétrica. Então o frango não quer ser frito. Ele não é bonzinho. Então, para ele não fritar, ele vai jogar outros na fritadeira, que é o que ele está fazendo. Entendeu? É por isso que o frango está cantando desse jeito no poleiro. Tá? Frango canta como um galo. Ok? Canta como um galo. E a gente vai ter aí, né? Nós estamos em compasso de espera, você sabe disso, né? Nós estamos em compasso de espera, mas a gente está vendo o frango cantando direto, olhando nos olhos do Rubi, para que ele não vá para a fritadeira e seja literalmente frito na fritadeira elétrica, que é para onde o frango poderia ir caso não cantasse. Ok? Então, para que você entenda isso aí, né? Para que você entenda exatamente o que está acontecendo. O que, pastor, mas o que vai acontecer em Nárnia de tudo isso? Eu não sei, porque eu não sou a mãe de Ná, né? Então eu só estou aqui te contando os ventos. A minha função é essa aqui, contar a história para você, contar os ventos, né? Se tudo isso há de se concretizar ou não, eu não sei. Ok? Minha função, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu vou te contar as cartas, lembrando que todos os nossos ventos, cartas e histórias
são de ficção, você já sabe disso, né? São fictícios, você sabe disso, né? Elas não fazem relação nenhuma com pessoas, entidades ou instituições, absolutamente nenhumas, e elas são apenas de ficção aí para fins de livro, né? Que a gente está escrevendo, então contamos as histórias diárias, que são todas elas inventadas, ou seja, são de ficção. Macaco branco. Árvore Internarniana reconhece que Pelicano pode ir parar no curso a qualquer momento. Recebeu um ultimato há dias atrás de vazamentos Deixa eu anotar um negócio aqui para mim não esquecer, porque eu preciso, tá? Só um pouquinho, por favor. Buscadores gerais de Nárnia. Eu preciso escrever para mim não cometer um ato falho aqui, tá? Então deixa eu deixar isso aqui anotado. Árvore Internarniana reconhece que Pelicano pode ir parar no curso a qualquer momento. Recebeu um ultimato há dias atrás de vazamentos sobre a corte de Nárnia do Sul, que estaria o curso do Pelicano junto aos buscadores gerais de Nárnia. Porém, macacos de Nárnia do Sul confirmam que os buscadores gerais de Nárnia estão sendo pressionados a lavrar um pedido de curso para o Pelicano, tirando das costas dos grandes galhos a responsabilidade de perseguição. O assunto tratado com extrema gravidade e pode chegar o quanto antes nas decisões e nas mãos do grande macaco negro. Tudo está sendo feito dentro das 4 linhas, está sendo modificado para incriminar o Pelicano e mais 6 narnianos, um deles o velhinho, que também recebeu uma notificação dos seus defensores para não sair do reino e principalmente permanecer na terra da praia aonde está. A situação dele se agravou nas últimas horas e pode sim ocorrer uma reviravolta no caso. Conversei com macacos brancos de altíssima importância do reino e eles afirmam: vão burlar o livro sagrado de Nárnia e todos os mecanismos para colocar o Pelicano no curso. Agora não é só questão de tempo, mas também questão de sorte. Scarface. O PIB de Nárnia do Sul pode também trazer outras revelações das pedaladas que o Gambá aprontou nos últimos 6 meses. Anta pode estar também envolvida diretamente no caso, com as ações do Trix e principalmente vazamento de importâncias que geram a economia do reino. Poste terá que entregar folhas secas obrigatórias de todos os gastos à grande casa central de Nárnia Central, já depois do recesso. Peneiradores de milho afirmam que viram um montante de milhos ser movimentado na terra da Shakira. E isso pode trazer também parte dos depoimentos do frango, do polho, para Nárnia do Norte, que promete também trazer os números para quem foi e talvez o tal fundo criado no próprio reino. A terra da Shakira, nos últimos 15 anos, também era um reino, um paraíso fiscal e trazia para o Gambá e todos os seus comparsas a quantia que o milho era peneirado e muitas vezes virava milho de Nárnia do Norte. Peneiradores com os quais eu conversei também cravaram que Nárnia do Norte já está rastreando todo o milho, principalmente depois do polho, que também afirmou que financiou o professor, o Gambá, a Anta e principalmente o clã do Drácula. A história pode revelar outros financiados e principalmente de onde o milho saiu. Sombra do Scarface. Cúpula garante que Pelicano não irá para o curso. Porém, um vazamento de setores dos faladores profissionais indicam que os próprios grandes galhos já analisam o curso do Pelicano.
O assunto tomou conta principalmente da oposição e gravatas que estão próximas ao Pelicano. Rodomar acredita que pode ter gerado um novo acordo com uma outra desavença interna, e isso pode gerar vingança. O assunto está tomando conta de todos os setores da política narniana. Embora muitos não admitam que não possam deixar o reino, o assunto está grave. Muitos acreditam que dentro de algumas horas o Pelicano poderá ir para um curso junto com o velhinho e mais 6 narnianos. Agora é contar nos dedos e saber de fato quem é quem ou quem está mentindo. As reações são contrárias, principalmente quando Rodomar, em Folhas Secas, tem argumentos e provou para o enlameado que o acordo será cumprido. Mas o bloqueio das Trix da Glória trouxe para a grande casa de Nárnia Central uma desavença pessoal que agora está mais aflorada. A casa pequena não tem mais poderes. Os gravatas da oposição tentam ainda entrar no jogo do Rodomar, mas agora tudo ficou mais difícil e mais perigosa. Secretária. Gravatas pontuais entraram em contato comigo dizendo que é um vazamento de um suposto curso que trará impacto ao reino. Acredito que seja do Pelicano, embora muitos não confirmem e até gaguejem na hora de mandar mensagens. Ficam aí a mandar mensagens. A ex-escrava da desgraçada que me afirma que há um plano diabólico vindo do Gambá, principalmente depois que ele não deu perdão aos anistiados, ou seja, o negócio ficou mesmo no pessoal. Ontem também recebi um espelho narniano de um outro gravata, esse da oposição, dizendo que todas as folhas secas batem com a linha do tempo e o Pelicano corre sim um sério risco de ir para o curso e principalmente mais 6 narnianos contando com o velhinho. O velhinho teria se reunido esses dias com os garotos pretos e teria vazado aos altos galhos que não gostou e já pediu os autos para que os buscadores gerais de Nárnia analisem rapidamente o caso dele. Dentro de algumas horas, a situação pode se agravar ainda mais, principalmente quando hoje ocorrerá depoimentos que podem levar uma culpa ou uma invenção de culpa nas costas do Pelicano. Nárnia está sob uma pressão jamais vista, que pode piorar dentro de algumas horas. Ex-escravas me afirmaram: as movimentações do Itamaraty estão estranhas, principalmente na parte interna, que envolve a desgraçada e os grandes galhos. Agora é assim, qualquer um tem acesso, menos os verdadeiros. Os resistentes. Comparsas do Corvo Rei afirmam: Pelicano, dentro de algumas horas ou dias, pode ir para um curso. A situação teria chegado nos pés de um narniano que está a ponto de ceder às pressões dos buscadores gerais de Nárnia. Os buscadores gerais de Nárnia estão analisando o caso, mas joga na mão dos próprios altos galhos toda essa análise. Glória, em votação, será a favor e vai acompanhar o relator, que é o Macaco Negro. O Corval não foi pego de surpresa, mas pegamos reações de caídos com as mãos, querendo mais que a coisa pegue fogo. Enfim, a situação aqui está escabrosa. Dentro de algumas horas também vamos receber novas ordens ou novas operações, e isso já está quase certo. Agora é analisar se tudo isso vai acontecer ou se vamos ser mais uma vez culpados pelos atos dos grandes galhos totalmente corrompidos. Somente até aqui. Não esqueça, hoje a gente vai fazer um culto, caso você queira participar, culto de oração, a partir das 8 horas da noite, vou estar aqui e quem quiser vai poder participar, tá bom? Beijo no